Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia, ouvintes e também quem assiste o CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Você sabe que a Vera, ela participa de diversas maneiras, né? E ela deu uma de repórter de trânsito agora há pouco, dizendo que a Rebouças aqui em São Paulo tá ruim, né, Vera? É? Exato, Sardenberg, eu vim aqui almoçar com os nossos queridos amigos Roberto Mendonça de Barros e Maria Cristina Mendonça de Barros e encarei o trânsito da Rebouças. Então, se o nosso ouvinte estiver pensando em vir para Pinheiros, evite. Tudo bem. Bom, o nosso assunto hoje é a coluna da Vera Magalhães no jornal o Globo de hoje, e uma coluna que tem vários aspectos aqui. A primeira coluna espetacular, Vera, parabéns. Obrigada. Em geral as colunas são boas, mas essa está excepcionalmente boa, porque além de tratar do assunto, que é a autorização da ozonioterapia pelo presidente Lula, mas você mostra que não só tem essa questão de liberar um tratamento que é duvidoso, que não tem sustentação técnica, que é um tipo de negacionismo, mas você mostra como existe assim uma espécie de um pacto, um medo de criticar o atual governo, e mesmo quando toma atitudes bastante equivocadas, Vera. Exato, Sardenberg. Eu tenho chamado isso de uma espécie de uma superstição que parece ter se apossado aí de setores da academia, do próprio jornalismo. Isso também existe na imprensa, da cultura, do mundo do direito. Eu acho que são os setores, as áreas que sofreram muito com o autoritarismo do Bolsonaro, o negacionismo do Bolsonaro, e que tem uma certa impressão de que se criticar o governo é porque você está passando pano para o que o Bolsonaro fez, os absurdos e as atrocidades que ele cometeu, ou que isso pode facilitar uma espécie de volta da direita. E nenhuma coisa nem outra param de pé do ponto de vista do argumento, e nenhuma coisa nem outra são defensáveis quando se sabe, e essa é a função da imprensa e desses outros setores que comandam aí a formação de opinião, que você não pode condescender com um governo dentro das suas próprias circunstâncias, porque o outro era pior ou porque o que era pior pode voltar. Isso não é admissível, e parece haver essa aura de uma espécie de silêncio complacente em relação ao governo, como se houvesse um eterno momento de café com leite. Esse momento já passou, que houve, né? A gente tem 8 meses de governo, e o governo de turno tem que ser analisado pelo que ele prometeu, pelo que ele vendeu na campanha e pelo que ele está entregando. Então, a gente elogia quando tem de elogiar, e são muitas as vezes em que a gente elogia que a condição da economia surpreendeu e acabou levando o Brasil a uma melhora do cenário. A gente elogia todas as medidas de reabertura de áreas que tinham sido capturadas pelo bolsonarismo. Mas, nesse caso da ozonioterapia, é injustificável sob todos os aspectos. Ele não tem nenhuma comprovação científica. Existem estudos que mostram que essa ozonioterapia, quando aplicada para algumas das coisas que quem pratica, vende, pode ser pior, pode levar a problemas para os pacientes. E parece que a lei tentou resolver isso dizendo que, olha, é apenas complementar, o paciente tem de estar ciente, ele tem de assinar uma coisa de que é apenas complementar. É quase como quem diz, vamos aqui sancionar, a gente avisa o paciente que o negócio não funciona, então tudo bem. É um pacto de silêncio, uma coisa cínica, que não faz sentido à luz do que o Lula vendeu na campanha, de que ele resgataria o sistema de saúde, resgataria a crença na ciência, resgataria
a parte técnica do Ministério da Saúde. Então, não adianta nada ele chancelar a ministra e, em seguida, fazê-la engolir uma coisa que não tem pé nem cabeça, que o Bolsonaro foi criticado quando defendeu, inclusive, ozonioterapia no trato da Covid, né? E você chamou a atenção para isso na coluna, Vera, de um jeito muito perspicaz, que quando o presidente Lula faz isso, ele coloca essa ministra, que é um quadro técnico tão importante, numa situação de mais fragilidade do que ela já tem, porque o Centrão está de olho no Ministério da Saúde, né? Quer dizer, colocou uma pessoa do meio técnico, da área de saúde, no Ministério da Saúde. Essa ministra, a ministra Anísia, ela manifesta-se contra essa terapia. Entidades médicas se manifestam contra essa terapia e o presidente aprova. Por quê? Porque o Padilha, que é o ministro lá que lida com o Congresso, pediu. E você veja, Sardenberg, não é a primeira, e a Cássia, não é a primeira ministra que tem de engolir um sapo desse tipo e desse tamanho. A ministra Simone teve de aceitar o Márcio Postman sob seu ministério, sendo que ele pensa a política econômica totalmente diferente dela. E a ministra Marina Silva, agora, durante a cúpula da Amazônia, está ouvindo e está sendo instada a entender que ela provavelmente vai ter de ceder em relação à exploração de petróleo ali na foz do Rio Amazonas. Então é isso, o Lula outra coisa em que ele procurou se contrapor ao Bolsonaro, né? Vou pôr muitas mulheres em postos de comando, mas ele não entrega a elas o poder decisório completo nos seus ministérios. Então isso também tem de ser observado, porque isso também diz muito respeito à maneira de um governante agir, dele delegar e dele prestigiar ou não os seus pares. Que tipo de aceno isso pode trazer vantajoso para o Congresso? Eu tenho até dificuldade de entender, sinceramente. O senador Otto Alencar, que foi o relator da ozonioterapia no Senado, também é um médico, também teve um papel na CPI da Covid, criticando os negacionistas, fez falas duras de coisas que não tinham comprovação médica e agora relata um projeto desse, e que é uma lei, além de não ter justificativa, uma lei super mal escrita, que deixa muitas brechas, não esclarece que tipo de tratamentos eles estão liberando. Então, um desserviço à saúde pública, uma área que precisa de tantas ações do governo, que tem tantas carências, começar por algo absolutamente obscurantista e injustificável, e que tem todas essas implicações políticas que a gente falou aqui agora. Vera Magalhães, muito obrigado, Vera. E quem quiser mais detalhes, a coluna de Vera está em oglobo.com.br. Onde mais, Vera? No globo.com.br, no app do Globo, que você também pode baixar. Enfim, acho que é isso. Também, né? E aqui na CBN, no nosso vai ficar em podcast. Obrigado, Vera. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. Até amanhã.